Paz, eu queria partilhar uma palavra com vocês, a palavra que foi ministrada ontem à noite na minha congregação, e então eu quero partilhar com vocês aquilo que eu recebi de Deus. E a palavra ela falou sobre o pecado oculto. Sobre o pecado oculto. E então, em Lucas, no capítulo 12, do versículo 2 diz: Não há nada encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não seja de ser sabido. Ou seja, tudo que é feito às escondidas vai vir sempre à tona. E aqui fala em relação ao nosso pecado, o qual nós muitas das vezes nós tentamos esconder, abafar o nosso pecado. E então, Ezequiel, no capítulo 8, no versículo 2 diz: Visto, filho do homem, o que os anciões de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, e eles dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Irmãos, Deus jamais nos abandona. Ele sempre está presente. Ele vê tudo. Tudo é revelado aos olhos de Deus. Irmãos, a sua onipresença lhe mostra tudo. E muitos de nós temos escondido os nossos pecados, abafando, escondendo os nossos pecados, mas Deus sabe. Deus sabe. Muitos de nós, irmãos, acabamos por nos enganar a nós próprios. Mas não é possível nós escondermos os pecados de Deus. Todo o pecado, ele é visível. Onde ninguém está, Deus está lá. Deus está vendo tudo. Onde ninguém está vendo, Deus está vendo tudo. E em Jeremias, no capítulo 2, do versículo 22, diz: Ainda que tu laves com salitre e amotões de sabão a tua iniquidade, está diante de mim. Ainda também em Jeremias, no capítulo 16, do versículo 17, diz: Os meus olhos estão sobre todos os caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Nós até podemos pecar. Nós até podemos pecar por impulso. Mas mesmo assim o pecado ele é revelado diante de Deus. Deus ele traz o juízo sobre toda a obra. Seja ela boa ou mau, Deus traz o juízo sobre toda a obra. E então haverá consequências das boas obras e das más obras. Tudo tem a ver com os nossos atos e com as nossas obras. Isaías, no capítulo 29, 15 diz: Deus diz: Ai dos que profundamente escondem do Senhor o seu propósito e fazem as suas obras, dizendo: Quem nos pode ver? Quem nos conhece? Ninguém. Nós não podemos nos esconder, irmãos. Nós podemos nos esconder do nosso pastor, dos nossos líderes, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, mas de Deus nós não nos podemos esconder. De Deus é impossível. Deus conhece e Deus sabe tudo. Então, já terminando, eu quero falar um pouco, irmãos, da história que talvez muitos de nós conhecem, mas muitos de nós não ligam ou ainda não pararam para pensar. Falar um pouco da história de Nabote. Nabote, que era o dono da vinha, e de Acabe e Jezabel. Acabe desejava então o matrimônio, que era a vinha de Nabote. Na história nós vemos o rei Acabe
e a vinha de Nabote. E essa história é uma das histórias mais tristes. Uma história dos mais tristes registros da Bíblia, irmãos. Porquê? Porque nós vemos uma grande injustiça que é cometida contra um homem, Nabote, um homem que era inocente. E então nós vemos até que ponto um homem pode chegar por causa da cobiça. Um coração que cobiça algo consegue fazer tudo, passar por cima de tudo para chegar aos seus objetivos. Mas por outro lado, nós vemos também neste episódio, nos mostra a manifestação divina, a manifestação justa da justiça de Deus, de acordo com a justiça do homem. Então, nesta história, irmãos, essa história ela está em 1 Reis, no capítulo 21, do versículo 1 ao 20, se vocês quiserem conferir. E então nesta história nós vemos um israelita temente a Deus. E a Bíblia nos afirma que ele é proprietário de uma vinha. Ou seja, a vinha de Nabote, que vinha da herança de seus pais. E essa vinha ela estava junto ao palácio do rei Acabe. Este era o rei de Samaria. Então Acabe, ele desejava aquela vinha. E então ele pediu ela a Nabote para que esta vinha servisse de horta, porque estava ao lado de sua casa. Mas Nabote, ele não aceitou, ele recusou a proposta, porque aquilo era a herança dos seus pais para ele. Então ele não queria vender, ele não queria negociar, ele não aceitou. Então o rei Acabe, ele não se agradou com a resposta de Nabote, pela recusa da vinha. Então Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, ela viu que o rei não estava bem, que o rei estava intrigado, e então ela falou com ele e perguntou o que é que estava a acontecer com ele. E ele disse: eu queria ter a vinha de Nabote, mas este não quer me dar, este recusou a negociá-la. E então esta mulher, a mulher de Abate, a mulher de Acabe, do rei Acabe, de Jezabel, ela promete-lhe dar a vinha. Ela prometeu-lhe dar a vinha como oferta ao seu rei, ao seu esposo, ao seu marido, ao rei. Então ela escreveu uma carta. Ela escreveu umas cartas em nome do rei Acabe, assinando como se fosse ele que tivesse escrito essa carta. E então nessa carta ela manda chamar os anciões e os nobres que habitavam na cidade, ou seja, que habitavam com Nabote, que era o dono da vinha. E nessa carta ela falava para armarem uma armadilha a Nabote, para que este fosse morto. E então eles acabaram por contratar 2 homens, nos quais a mentir acusavam Nabote de blasfemar contra Deus e contra o rei Acabe. E assim fizeram, e assim Nabote ele foi apedrejado e foi morto. Ou seja, foi assassinado, apedrejado e morto. Então esta mulher sem escrúpulos, má, Jezabel, ouvindo então dizer que o dono da vinha já não era vivo, que Nabote já não era vivo, então ela chamou o seu rei, o seu marido, o seu esposo, e então disse para que este fosse tomar a vinha, porque o dono da vinha já tinha morrido. Mas nós vemos, irmãos, nesta passagem, nós vemos que o pecado ele foi feito no oculto. Ninguém sabia. Foi feita uma rasteira. Foi feita uma armadilha para Nabote. Este foi assassinado, acusado de blasfémia,
Mas Deus estava vendo. Deus sabia. Deus conhecia aquele que era justo. Deus sabia. Deus permitiu a morte de Nabote, sim. Mas Deus, a justiça de Deus, ela se manifestou. Ela foi revelada depois. A palavra de Deus nos diz que nós vemos que Deus estava vendo tudo. Então Deus ele chama Elias. Deus fala com Elias. Elias ele era um profeta. E então diz a Elias: Elias, levanta-te e desce para encontrares Acabe. Este está em Samaria. Este tomou a vinha de Nabote e diz-lhe: assim diz o Senhor, não mataste tu e tomaste a herança, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os mesmos lembrarão o teu sangue, o teu mesmo. Aqui quando fala de sangue, irmãos, é porque Nabote ele morreu apedrejado pelo povo. Então o seu corpo ele sangrava. E então a Bíblia fala de uns cães que lamberam o seu sangue, o sangue de Nabote, o sangue do morto. E então Deus ele viu tudo. Deus ele viu que o pecado ele foi feito no oculto. Mas Deus aqui ele promete justiça. Deus promete vingança aqui. Aquele que semeia colhe. Aquele que peca tem consequências. Então esse povo ele pecou contra Deus e teve consequências. E então a consequência era a vingança, era a justiça de Deus. Então nós precisamos nos lembrar, irmãos, que o pecado ele nos leva à morte. O pecado ele nos leva ao inferno. A desobediência nos traz maldição. O pecado ele faz separação entre nós e Deus. O pecado ele faz separação entre nós e Deus. E não há nada no oculto que Deus não traga à luz. Então esta história ela mostra isso mesmo, irmãos. Então esta história é um alerta para nós. Aqui Deus nos chama a atenção. Talvez tu tenhas algo que não confessaste, talvez eu tenha algo que não confessei, alguma coisa que está escondida, alguma coisa que está no oculto. Ela não vai ficar no oculto por muito tempo. Deus hoje nos chama, Deus hoje te chama à confissão, Deus hoje te chama ao arrependimento. Irmãos, os pecados que nós praticamos e não confessamos, acabamos por então os encobrir. E isso então vai fazer que nada na nossa vida vai andar para a frente. A nossa vida não vai andar para a frente de modo nenhum. E então muitos de nós perguntamos: Senhor, porquê? Porquê é que a minha vida não anda para a frente? Porquê é que a minha vida não dá nada certo? Muitos até pensam que é o diabo, muitos até pensam que é o inimigo. Nem sempre é o diabo, nem sempre é o inimigo. Muitas vezes é as nossas próprias escolhas, é os nossos próprios atos, os nossos próprios pecados. Pecados que não foram confessados, pecados que precisam ser confessados diante de Deus. E esses pecados vai trazer problemas para as nossas vidas, vai trazer consequências para as nossas vidas. Talvez seja por isso que a sua vida hoje não anda para a frente. Talvez seja por isso que a tua vida hoje esteja amarrada. Por isso seja por isso que a tua vida hoje está assim. Mas glória a Deus por isso. Deus preparou este dia, Deus preparou este momento, Deus preparou esta oportunidade. Deus te dá esta oportunidade hoje, neste momento, para confessares, para reconheceres o que está escondido em tua vida, os pecados que estão escondidos. É tempo de confessares, é a tua oportunidade. Olha o que diz em 1 João, no capítulo 1, do versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças. Provérbios, capítulo 28, versículo 3. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Irmãos, é a tua oportunidade. Confessa e deixa. Confessa e deixa. E Deus fará o resto. Irmão, que o Espírito Santo possa falar
profundamente ao teu coração. E que se tu não te lembres, que o Espírito Santo ele possa trazer à tua memória, que ele possa trazer a revelação daquilo que está no oculto, aquilo que precisas confessar, aquilo que precisas reconhecer, os pecados que tu ainda não confessaste, que Deus possa realmente trazer à memória. Que o Espírito Santo possa trazer à memória e que tu possas realmente entender, que tu realmente possas refletir nesta palavra. Em nome de Jesus. Não percas esta oportunidade. É a tua oportunidade. E Deus está à espera daquilo que tu vais fazer. Deus está à espera da tua resposta. E conforme for a tua resposta, Deus vai agir conforme a tua resposta. O Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus.